Mas esse é um ponto mesmo a se observar. O futebol carioca hoje, num momento muito melhor que o futebol paulista como um todo, né? Para além do Palmeiras, que é o único que disputa de forma consecutiva esses grandes títulos, ninguém mais dentro de São Paulo consegue ter os mesmos desempenhos. Daqui a pouco o Palmeiras vai ter que disputar um campeonato no Rio de Janeiro para poder ter equilíbrio. Exatamente. Agora ele não seja toque. Mas campeonato regional não dá pra. O Flamengo não ganha tudo. Não se conta. Mas assim, sabe, você quer. O Palmeiras vai pro Rio de uma vez, aí fica o centro do futebol brasileiro, fica o Rio de Janeiro de uma vez, porque não é possível. São Paulo tá terrível. O Campeonato Carioca já estava esvaziado já há algum tempo, agora fica ainda mais com o Campeonato Brasileiro começando em janeiro. Quando eu tava falando assim hoje no canal da primeira edição, eu falei assim, ó. O Palmeiras, né? O Palmeiras dentro da América do Sul, dentro do continente, né? Mas na América do Sul, que é onde está a nossa praia, que tem a Libertadores, tem Sul-Americana. O Palmeiras, ele perdeu o Campeonato Nacional e perdeu a Libertadores para quem ele podia perder, Flávio. Ser eliminado pela LDU seria mais um vexame. Pela condição. Ontem alguém tinha que ganhar. O Flamengo beirou também isso com o Estudiantes. Mas aqui no Rio, o Flamengo foi um bombardeio. No jogo de volta contra o Racing e Estudiante. Mas assim, pelo que tem, eu lembro bem que quando eu perdi o Brasileiro em 2002, você fica triste, né? Hoje eu vi, viralizou um vídeo, Gustavo Gomes caminhando sozinho. Isso, depois chegando... Pô, ele mora do outro lado da rua, pô. Ele mora no Jardim, mora na Bel. Todo mundo falando complicação, ele de carro. Não, é mais complicação. Ele atravessou a rua, tá todo mundo lá pra lá, ó. O cara indo sozinho pra cá. Tá meditando. Vai ver o condomínio que tá do outro lado. Vai ver o condomínio que tá do outro lado. Como se estivesse pegando metrô, né? O cara tá indo lá pegando... Esse vídeo, eu digo, olha que hoje aqui tá falando. O cara mora no condomínio, um dos maiores condomínios que tem em São Paulo. E outra, quem vai pressionar? O cara daquele tamanho. Não, e atravessando a rua, todo mundo falando aí, jogador do Flamengo. Quem ganha assim? Em 2002, quando eu perco o Campeonato Brasileiro pro Santos, aí você fica puto, você perde o campeonato, você fala, pô, mas pra quem eu perdi, cara? Deixa eu ver pra quem eu perdi. Pô, perdi pro Robinho, pro Diego, Elano, pro Renato, pro Alex, pro Léo, pro Maurinho, pro Fábio Costa. É saber pra quem você tá perdendo. Claro. Não perdeu pra qualquer um. Olha os caras, o que virou a carreira desses caras. Então, quando fica esse negócio assim, tudo muito em baixa, mas parece que o Palmeiras perdeu. Tudo bem, não jogou bem, a final não foi. Final boa mesmo que a gente viu, uma grande final, foi a final da Copa do Mundo, que foi Argentina e França. A final da Sul-Americana não teve chance de um Atlético Mineiro. Horroroso. Jogo muito então tem aquele negócio que finais você ganha e não se joga. Foi o caso de ontem, uma bola parada, o Danilo subiu, fez o gol. Eu já falei 1000 vezes, eu não tenho a menor simpatia pelo Abel Ferreira, nenhuma razão para defender de nada. Até porque ontem eu achei que ele foi muito mal, mas isso é um caso à parte. Ontem ele foi Agora, se você olhar o Palmeiras, esse ano, o Palmeiras brigou por tudo. Sim. É ruim brigar por tudo? É ruim brigar por tudo. De falar, perder, saber pra quem perdeu. Quem perdeu? Vai perder o Campeonato Brasileiro pro Flamengo, vai perder o Campeonato Libertadores pro Flamengo. Podia ser um de cada um. E perdeu o Corinthians mal, mas ainda é o Corinthians, é um bom rival. A Copa do Brasil também. Essas coisas acontecem. Mas, de novo, a própria segunda academia do Palmeiras foi brilhante e tal, não ganhou tudo. Ganhou muita coisa, mas não ganhou. Gente, o Flamengo, que eu falei do 82, também não ganhou. Gente, o Santos de Pelé não ganhava tudo. O Real Madrid não ganhava tudo. Se você fizer hoje uma enquete entre os torcedores do Palmeiras, eu não sei se eles não gostariam que o Abel saísse. Eu, que não gosto dele, acho que seria ruim pro Palmeiras que ele saísse. Mas não duvide que os caras queiram que ele saia. Tem muita gente cornetando. Agora, se esse escanteio, porque o jogo tava, né, ninguém fez nada demais. Se esse escanteio sai do outro lado e sai um gol de cabeça no Palmeiras, do Gustavo Gomes. Era outro jogo. Mudaria tudo e o Felipe Roque essa naquela declaração bola, do BAP não ia ser essa. Não ia ser essa. Como o Abel se consagra num jogo super ruim com o Santos e sai um gol ocasional pro Palmeiras, poderia ter sido pro Santos, já tinha ido embora. Pereira. Tava um jogo igual. Exatamente. Então, é do futebol, gente. Essas coisas acontecem. Então, em cima desse contexto todo, para um cara que quer... E outra coisa, mais uma coisa. O Felipe Luiz fica no Brasil. Que evolução ele vai ter? Taticamente falando. Muito pequena, não vai ter, ele não tem competição, ele não vai ter, vai ser o ano que vem o quê? Palmeiras e Flamengo. Então ele não tem como evoluir. E essa toxicidade terrível, jogo em cima de jogo. Ora, vai lá pra fora, ele vai aprimorar, ele vai ter os custos, ele vai começar a ter competitividade num nível mais elevado, vai participar de simpósios mais elevados. Se ele quiser crescer profissionalmente, ele vai pra lá. Agora, se ele quiser emoção, morar no Rio que é lindo, tá tudo bem. O Flávio e o Abel ainda tem isso assim, ó, sentar, pessoal, tudo bem, errou, acertou e tal. Durante esse tempo dele, que tá ele vai citar, ele fala pra vocês, tá 1-1, viu? Tá 1-1. Sim, 1-1 no Palmeiras, no Flamengo. É por isso que quando eu falo que o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo, os caras que se ganhar e falar, chupa, Vampeta, diga aí, tá 1-1, viu?
Mas aí de novo, agora tem que comemorar. Ainda tá 1-1. E no caso, rapidinho, do Abel e do Palmeiras agora, o potencial do Palmeiras para 26 é muito grande. Vai ter o Paulinho que não pôde jogar, o Palmeiras tem e aliás, e até o que o Abel mesmo deixou muito claro, e a gente sabe, que o elenco que ele tem agora à disposição, não é que ele não gostasse dos outros, mas é o elenco que ele montou. Você pode até discutir a montagem, você pode até... E acho que é discutível o trabalho do Abel selecionador, né? Ok? Mas assim, o potencial do Palmeiras em 26 é continuar disputando tudo que vier. E Ivan, você até falou no primeiro bloco, né, que agora fica mais caro, obviamente. E acho que o Felipe Luiz, nessa renovação, ele tem a vantagem, claro, de ter conquistado títulos, mas especialmente porque o Flamengo é um time que demora para achar treinadores, né? Por causa dessa falta de paciência. Vários treinadores tarimbados passaram pelo Flamengo ao longo dos últimos anos. Tem sempre esse fantasma do Jorge Jesus. E agora o Felipe Luiz está nessa posição de vantagem. Beleza. Vocês não querem renovar? Vocês não querem dar o que eu quero? Eu tô aqui, eu sou campeão. Vocês demoraram pra caramba pra achar um técnico que passou o Tite ali, passou todo mundo. Não, diferente do Palmeiras, o Abel já tá 5 anos no Palmeiras? Sim. Então a gente ainda não soube outro treinador lá como é que ia ser. O Flamengo se organizou, se proporcionou, ele faz coisinha o Flamengo, proporcionou ao Rogério Ceni ser campeão brasileiro, Dorival ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, Felipe Luiz agora brasileiro e Libertadores, fora estadual. O Tite não foi, o outro não foi, Jorge Jesus. Quer dizer, o Flamengo, aí a estrutura do Flamengo, aquilo que o Flávio falou, a gente ainda não soube isso no Palmeiras, o Cabral não saiu. O Flávio falou, se sair e chegar outra estrutura, tá montada. Sim. Pode ser que seja fracasso, pode ser que não. E eu tenho dúvida, inclusive, do Abel, eu não sei que nível ele tem. E o Flamengo, ele faz isso, mandando os campeões. Por exemplo, o Rogério Ceni foi demitido sendo campeão. O Dorival não chamaram nem para renovar. Um absurdo. Olha como é que é as gestões. A gente não sabe ainda como é o Abel saindo daí. Se chegar outro, se chegasse outro para ver se não ia dar sequência para ganhar. Como é que o Palmeiras vai ser sem ele? Como é que ele vai ser sem o Palmeiras? As duas dúvidas estão. Porque o Flamengo, com tudo que está organizado, mas foi desorganizado e um monte de coisa assim de mandar treinadores embora, campeão. Por exemplo, você pega um campeão da Libertadores e um campeão da Copa do Brasil e não chamar para renovar? Não chamou para renovar. E esse cara logo vai. E esse cara é o Dorival, que vai para a seleção em seguida. O Rogério Ceni, campeão brasileiro, os caras achou que era pouco porque o Corinthians segurou o Inter lá. Não jogou bem, não sei o que. Então. Aí tá lá na história. Quem é campeão brasileiro esse ano foi qual? 2020. Rogério Ceni. E não ficou. Exato. Não, e tem acho que, não sei se é um agravante nesse caso do Abel também, mas é um fato interessante, que ele foi a quinta opção no momento que ele foi contratado, né? O Palmeiras tentou o Miguel Ángel Ramírez, que também não deu certo no Inter, tentou uma porrada de nomes e depois foi atrás Hoje o Ramírez tinha um programa aqui de meio-dia, como eu não Esporte de Discussão. Isso. O Valdo Betti narrando, acabou de chegar um avião agora. Chegou, exato mesmo. Falta uma hora pra chegar. E era o cara que eu queria, Miguel Ángel Ramírez, que depois ficaria 100 dias no Internacional. E o Abel mesmo, quando viu o Abel, aquele cara que ele... Paok, né? Lembra, o Abel ex-Braga. Mas aí a tua história, será que o Ramírez seria no Palmeiras igual ele foi no Inter? Não sei. Acho que capaz ele poderia ter sido melhor, mas acho que como Abel... Então, o se não existe. Não, com certeza. Não dá pra saber. Quer dizer, a coincidência levou o Abel a chegar e a coisa deu certo e andou. Agora, essa instabilidade do Flamengo, não pense que ela vai mudar, porque o Vamp acabou de falar. Os caras foram campeões e saíram. Sim. Não, essa situação dele, ela não dura mais do que 2 ou 3 derrotas. Capaz de se perder, é que o Carioca eles vão jogar com o time da Copa São Paulo, né? Mas se começar a ter dificuldades no começo da Libertadores, olha, dependendo do que acontecer no Mundial, já vão encher o saco dele. E o brasileiro começa em janeiro já, o Kaique Lima. Eles acham que ele tem que ganhar do PSG, porque o Botafogo ganhou aquele acidente, aquela coisa... Dia 10 de... Se não me engano, é 10 ou 11 agora de dezembro, já tem estadual. Não, Cruz Azul. o Cruz Azul, verdade. Se ele perder que era de janeiro. Já vai encher o saco. Aí se passar, tem um time africano que é o egípcio lá, o Pirâmide, né? Pirâmide. Isso. Mas se não ganhar do PSG, já vão encher o saco. Imagina, o Botafogo ganhou e o Flamengo não ganhou. Não, olha, cara, é complicado. Aqui a toxicidade ela é maior. Lógico, todo lugar tem isso, mas aqui é muito pior. Por isso que eu não sei se vale a pena pro cara, não. E tem essa coisa também de que o Mundial, o Intercontinental, tem agora um passo a mais, né? Um mata-mata a mais. E vai ter toda aquela questão de Flamengo viajar em cima, os jogos no Catar.
Vai pegar um Cruz Azul ali que pode, por conta de todo esse contexto, causar dificuldade. Se perde para um Cruz Azul, se perde para um Pirâmides do Egito, se você pegar já enche o saco. Tudo mais ou menos igual. Times mexicanos é porque a gente não acompanha muito, mas os times mexicanos são tudo bem estruturados e paga mais do que o futebol brasileiro. Tem um jogador europeu. Então você vai dizer que o Cruz Azul vai ser uma baba para passar? Jogo duríssimo. E a gente discutiu também no primeiro bloco sobre renovação ou não de Filipe Luís dentro do Flamengo. E o BAP, o presidente do Rubro Negro, falou sobre essa situação, sobre as negociações com o comandante, agora campeão da Libertadores também, com 4 títulos conquistados pelo time profissional do Flamengo. E a gente tem a arte aí para colocar na tela das palavras do presidente flamenguista, falando sobre justamente as tratativas de renovação com o técnico Filipe Luís. Tá aí na tela, abre aspas para o BAP então. Ele tem que ficar. Agora, tirando a brincadeira, esse tipo de relação sempre tem 2 lados. Eu tenho a alma construtivista de longo prazo, eu não sou curto prazista, entre aspas. Acredito no trabalho sério, constante, consistente, dia sim e outro também. Só que as outras pessoas têm que pensar da mesma maneira. Vocês devem ter um monte de amigos, casais que às vezes se separam. Por quê? É que em algum momento eles olham pra frente e não enxergam um destino idêntico para os 2 lados. Eu espero de verdade que o Felipe veja que o futuro dele, que vai ser brilhante, seja por muito tempo no Flamengo. Não vai ser por falta de minha vontade que o Felipe não vai ficar no Flamengo. Foi o que disse o BAP. Tem uma segunda parte aí também que a gente já colocou na tela. Continuando então o presidente do Flamengo. Aliás, essa conversa tenho com ele de longa data. É que a gente só não fala, eu falo pouco na mídia. Eu talvez, por ter vindo na mídia, prefiro trabalhar mais nos bastidores do que na frente das câmeras. Ele sabe o que eu acho, o apoio que eu dou, tudo que a gente passou. Se o Felipe quiser continuar, é claro que ele vai continuar. Se por qualquer razão ele não quiser continuar, o Flamengo é maior que eu, maior do que o Zico, maior do que todo mundo que passou por aqui. Mas assim, de verdade, eu acredito que isso vai ter um final muito feliz. Acredito nisso, estou confiante nisso. É como um desfile de escola de samba, não é uma coisa só. São vários quesitos que tem que ajustar. Estou muito confiante que a gente vai tirar 10 em tudo. São muitas metáforas do presidente Babi. É casal se separando, é escola de samba. Tudo para falar que não tem nada definido, né, Mauro Betti? Mas que tem o correto, né? Eu conversei aqui, não vou falar em números, mas o primeiro vai ter, evidentemente, tem os bônus e todo contrato, ainda mais de um treinador do Flamengo, tem bônus de conquistas. E, além disso, deve ter um aumento. E até nisso que é mais importante, a vontade do Filipe Luís. O Filipe Luís, desde o berço, é flamenguista. Quando quis voltar ao Brasil, fez questão de jogar no Flamengo, fez questão de assumir o Sub-17. Inclusive, ele recebeu a proposta para ser coordenador técnico da seleção brasileira. Ele não quis, porque queria ser treinador e no Flamengo e na base. E foi catapultado antes do projeto pessoal dele de assumir o time de cima pelo Flamengo, que não rolava com o Tite. E chegou já ganhando Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou antes a Supercopa do Brasil, ganha a Libertadores ontem, deverá ganhar na quarta-feira o Campeonato Brasileiro e ainda tem disputa do Mundial Interclubes e os mini torneios que tem dentro do Mundial, né, que é a disputa das Américas, Copa Challenger, se o Flamengo passar pelo Cascata Azul, também isso tudo aí. Também faz, mas enfim, faz parte, né? E faz parte, evidentemente, Filipe Luís, que se credencia como o grande treinador brasileiro dessa geração. Tem um grande time e tal, mas um trabalho inegável. A gente lembra, o Flávio também acompanhou o Carpegiani quando assume o Flamengo, substituindo o Dino Sani durante a Libertadores de 81. O Carpegiani, em menos de 6 meses, ganha primeiro, e por ordem cronológica, a Libertadores, depois ganha o Carioca, depois de 3 jogos fantásticos contra o Vasco, vai para o Japão, ganha de 3-0 do Liverpool, em 21 dias ganha 3 troféus, vai ser campeão brasileiro em 82, o início de carreira brilhante. Carreira do Carpegiani não foi tão boa depois, mas fez um ótimo trabalho, por exemplo, no Paraguai em 98, e convenhamos, fazer algo melhor do que o primeiro time que ele dirige, para mim, em 52 anos de estádios e estúdios, aquele Flamengo é o melhor time que eu vi na vida. É campeão carioca também, não? Ele é campeão carioca. Ganhou os 4, então. Ele ganha tudo, ele ganha depois do brasileiro, exatamente. Quando o Flamengo carioca, eliminado em 81 era o Dino Sani ainda. Ele ganha, pela ordem cronológica, Libertadores, Carioca, Mundial, em 82 ganha do Grêmio, lá no Grêmio, 2 jogos, depois de um jogo no 1-1 no Maracanã, ganhou o brasileiro também. Em 83 já o Carlos Alberto Torres, quando o Flamengo ganhou... Então ele ganha os 4 seguidos, né? Ganhou os 4 seguidos, um negócio com um time fantástico, né? Enfim, agora o Felipe está nesse caminho, né? O que pode pintar para o Felipe é seleção brasileira ao final da Copa, se o Ancelotti não ficar, é um nome evidentemente, faz um trabalho bárbaro, jovem, brasileiro, no Flamengo, pode ser um nome de seleção, que aí poderia mexer, o que não significa dizer que ele vai aceitar. E um que pode ser, não vai ser agora, mas não pode ser tão distante e que mexeria com ele é o Atlético de Madrid. Que não tem a menor dúvida que, assim, quando sai o Simeone, o dia que vier sair, o dia que vier faltar,
Não vou dizer que é ele, o Felipe Luiz, até a gente não sabe isso, mas que é um nome de mercado e com detalhe, muito repercutido. A vitória do Flamengo ontem, não só pelo tamanho de uma final da Libertadores, um Flamengo e Palmeiras, mas na Espanha o Felipe Luiz é acompanhado, mal comparando, como a imprensa portuguesa acompanha o trabalho do Abel no Palmeiras, né? O Felipe é considerado, não evidentemente um espanhol, mas eles chamam, por exemplo, se não me engano, ontem o Marca chamou ontem, como tem o chamado, de Cholito, que seria um filho do Cholo Simeone, sendo que o Felipe deixa muito claro, e a gente vê que ele tem do Simeone algumas coisas, mas em termos de jogo é completamente diferente. Sim. E isso é uma coisa muito legal do Felipe e de qualquer grande treinador. Você não tem uma só referência. Você pode ter trabalhado com Guardiola, com Klopp. Foi o cara que trabalhou com Guardiola. Né? Por exemplo, né? Então, assim, ele tem várias ideias legais, o Felipe, né? E para mim, evolui em relação ao trabalho do Simeone, que é o maior treinador, até pelo trabalho longevo desde 2011 na equipe colchoneira. Mas o Felipe é um cara de mercado, inegavelmente, até pela experiência que tem, que fala bem, fala evidentemente espanhol, acho que ele fala inglês o tempo que ficou no Chelsea, a capacidade dele, ele é um nome de mercado, mas eu tenho quase com convicção que em 2026 ele não sai do Flamengo, não. E você, Tá aí. e você, Flávio? Eu imagino a sua opinião, mas você acha que ele deveria continuar no Flamengo, Felipe Luiz, já agora? Primeiro, de todos os itens que o Mauro colocou, um deles, eu tô falando tá? Eu nunca conversei com o Felipe Luiz, nunca tive esse prazer, eu vejo, parece que é um cara muito acessível, muito gente boa, todas as informações que eu tenho são essas. Se eu fosse ele, uma coisa que eu não levaria em consideração, eu torço pro Flamengo, não tem a menor relação uma coisa com isso é como você tem que torcer pro seu trabalho. A partir do momento que você vira profissional, você torce pro seu trabalho, né? Eu tive essa semana com o Roberto Rivelino e ele fala assim, minha família toda era palmeirense. Qual é o time que ele torce? Torce do Corinthians, pô. Muito, virou muito Corinthians. Lógico, óbvio, normal, né? Natural que isso aconteça. E isso tem vários casos, assim. O Vamp era Bahia... Vitória, eu sou Vitória pela morte. Normal. Sócrates era Santos. Normal. É verdade. O Pelé era Vasco. Eu gostava do Santos. Eu gosto do Santos. Quem nunca gostou do Santos por causa do Pelé? Claro. Então. E o Pelé era Vasco. Agora eu gosto do Zico, mas eu não sou Flamengo nem a pau. Mas aí, esse fator não tem que ser considerado. Eu acho o ambiente no futebol brasileiro extremamente tóxico. Sim. Muito. E as novas mídias que tem que existir, estão aí e tal, mas elas pioraram muito essa relação. E o Felipe, que é um cara muito calmo, ele já ficou muito bravo com aquela história, tem que gritar, não sei o que. Ele falou, quando tá comigo para gritar, esquece. Eu não... E aí, ontem, sem gritar, né? Porque ele poderia contratar o Tarzão, o Andrea Bocelli, eles gritam melhor, né? Eles gritam melhor, né? Eu não sei, o Bocelli, acho que ele não ia gostar muito de ser técnico, e o Tarzan não teria um cipó para ele ficar pulando, também acho que não ia dar para ele. Mas eles gritariam bem. Né? Aliás, o grito do Bocelli é maravilhoso, né? Afinado pra caramba. Isso que eu ia falar. Lindo, né? Outro nível, né? É, outro nível. Mas, pô, em termos de grito. Vamos pegar um cara que dá um. Que é profissional, né? que é maravilhoso. Bom. Exatamente. Então, acho que é muito, muito tóxico e acho que não vai demorar muito. Qualquer tropeço do Flamengo para começar a encher o saco dele no mesmo grau e até diminuam as conquistas que ele teve, que foram maravilhosas. Agora mesmo, ele foi cobrado de uma maneira assim. Então, se sou eu, começo uma carreira internacional. Aí você vai, bom, ele não pode, que ainda precisa de um prazo. Vai para a Europa, vai ser auxiliar no Atlético de Madrid, ou vai ser auxiliar no Getafe. Assim que os caras começaram. Sim. O Simeone mesmo, acho que foi o Cagliari que ele dirigiu um time pequeno. O Guardiola ficou um ano no Barcelona B. Então, normal. Se eu fosse ele, eu já começaria essa carreira e ficaria essa coisa do super-herói que o Jorge Jesus tem. O Jorge Jesus, ele ficou maior do que ele é. Muito. Pô, chegaram a falar de Jorge Jesus para seleção brasileira. Sim. Ô, louco. Ele ficou maior do que ele é. Então, acho que tem momentos... Eu meteria um Brandão. Olha, por falta do controle, não sei o quê e tal. E até logo. Como outro que eu também acho que daqui a pouco já tem que começar a pensar em cair fora é o Rogério Ceni. Acho que esses dois técnicos, eles têm fora tudo do Brasil. Sim, tem tudo. Que, aliás, é o plano do Rogério. Claro, eles têm tudo para serem técnicos internacionais. Agora, de repente, o cara não quer isso. Tem cara que não quer. O Rogério quer. Tem cara que não quer. Então, tipo assim, o seu Felipe, ele fala, quer saber, eu tô bem no Rio, eu gosto daqui, quando eu sair daqui eu vou para outro, se eu sair, cada um é cada um. Agora, eu, como plano de carreira, meu plano de carreira seria, eu vou evoluir, eu vou lá para fora. Agora, tem que ter uma ambição dentro da média, que significa você fazer sucesso na América do Sul. O Galhardo achou que ele ia ser técnico do Real Madrid, do Barcelona, do Chelsea, aí não dá. Não, aí recusou pique
pique de Marcelo, pique de Marcelo. Pois é. Ele achou, não, mas eu ganhei tudo na América Sul. A América do Sul é diferente, é outra coisa. É importante, tá, mas não dá pra comparar. Por exemplo, o Cudê, acho que ele entendeu esse limite. Tá ali nos times médios da Espanha, agora o Alavés. Até porque ele é médio, ele tá dentro daquilo. Mas é isso, entendeu? Pegar, o Olympique de Marseille, você vai fazendo as coisinhas dele, vai. Ué, você vê o Silvinho. O Silvinho foi pra lá, não foi bem no Lyon. Aí teve a infeliz ideia de voltar pro Brasil e acharam que ele não servia porque ele se vestia bem. Ele era educado. Ele volta, vai para a Europa e está fazendo um trabalho maravilhoso na Albânia. Ele pode levar a Albânia para a Copa do Mundo, gente. Já vai levar para a repescagem, já levou, que é uma coisa espetacular. Porque não há reconhecimento. Aqui realmente é uma coisa muito tóxica. E também, esse não só reconhecimento, né? É toxicidade. Inclusive o ataque à família, pelas redes sociais. É você não entender que você pode perder um jogo. Né? E que acontece, pode perder um campeonato. Acho que não é entender que não é nem isso, não é nem entender que pode perder um jogo, é entender que não dá pra ganhar tudo. Bem colocado. Não, o Brasil tem esse pensamento inacreditável e parte da imprensa também. O Brasil ganhou 5 Copas, mas perdeu 17, gente. Como é que a gente pode falar um negócio desse? Pensar em falar um negócio desse?